Num futuro próximo, o homem criou o crente. Foi notícia em todos os noticiários do mundo. Nos jornais diziam que o homem tinha se tornado Deus ao criar a vida. Era vida artificial, mas era vida. Deram ao nome de Tomás ao primeiro crente. Ao Tomás foi-lhe ensinado todas as línguas, costumes e tradições do mundo. Tomás cresceu a confiar na humanidade. O primeiro livro que o Tomás leu e ficou apaixonado foi Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Ele sonhava ter uma aventura como a d'Artagnan. Bom dia, Tomás, disse a psicóloga alemã Agda Andersen quando fazia a sua visita diária ao Tomás no seu laboratório. O que tens feito? Tenho feito o mesmo, mas o que mais gosto de fazer é ler o livro Três Mosqueteiros. Sorriu. Eu gostava de ser como a d'Artagnan. Nunca contaste isso, disse admirada Agda e pediu. Fala-me de mais desse teu sonho. Bem, Dr. Anderson, no sonho o meu herói foi para Paris sozinho para se alistar no corpo dos mosqueteiros e fez amizade com os três mosqueteiros. Sim, o Athos, Porthos e Aramis. Sim, sabe que eu não tenho amigos, nunca saí deste laboratório onde fui criado. Gostavas de ir lá fora? Perguntou a psicóloga. Sim, veio pela primeira vez o mundo. Tomás mostrou o primeiro sentimento. Eu sei tanto sobre o vosso mundo e nunca o vi. A Águeda leu antes de dormir o livro Os Três Mosqueteiros. Queria compreender porque Tomás gostava tanto do livro. O seu esposo, o Rodrigo, farto de ser ignorado pelo livro, perguntou: O que te deu para ler Os Três Mosqueteiros? O crente, ou melhor, o Tomás. Estás a falar do robô? Sim, ele demonstra sentimentos quando fala deste livro. Ele já o leu várias vezes. A Águeda olhou para o marido. Ele sonha ser como a D'Artagnan, personagem do livro, e ver o mundo. Já pensaste, sei lá, tirá-lo do laboratório e mostrá-lo um pouco do mundo? Sim, podia trazer para aqui. Ele ia fazê-lo tão bem. Sim, desde que ele não se revolte com a humanidade, começando com nós três. A Agda sorriu e beijou o marido e deu-lhe a atenção que queria. No dia seguinte, como subchefe no laboratório, ela convenceu a direção a levar o Tomás para a sua casa. As ruas pareciam tão diferentes do que o Tomás estava habituado a ver nos livros. Tomás, ao lado da Águeda, observava pelo vidro do carro as pessoas e as ruas por onde passava e finalmente falou: Eu adoro Richard Wagner. Compositor alemão de óperas? Perguntou Águeda. Sim, se quer um conselho. Para começar, tenta ouvir Percival. Sim, eu sinto uma d'Artagnan quando chegou a Paris. No entanto, ao ver as ruas por mim mesma é mais diferente. Sim, tens razão, disse Águeda, tentando manter o ritmo da conversa. O Tomás falava muito depressa e de vários assuntos diferentes. Eu tenho um marido, o Rodrigo, já me falaste dele, e também um filho, Tobias. Sim, então já te falei deles algumas vezes nas consultas. O Rodrigo não gosta de ler livros e que tu gostas de ler. Tem gostos diferentes, no entanto gosta das mesmas músicas. E foi por isso que se apaixonaram. Tomás sorriu. Já o Tobias gosta mais de matemática do que ler. É muito parecido com o pai, cheio de vida, e gosta de ouvir todo o estilo de música clássica, do que vos deixa muito admirado. A Agda sorriu. Tomás ouviu o que ela dizia nas consultas. Chegaram a casa com o jardim à frente e quando saíram do carro e entraram em casa, o Tobias veio correr e abraçar a mãe e olhou para o Tomás e disse: Olá, olá, Tobias, este é o Tomás, ele é um robô. Uau! Tomás sorriu e Tobias perguntou se queria ver o seu quarto. Tomás olhou para a Águeda, que deu permissão e os dois foram para o lugar de cima. Tomás gostou tanto do quarto de Tobias e notou uma coisa. Vejo que não gostas de ler. Sim, nunca gostei de ler, então ficção muito menos. É pena, disse Tomás, não faz mal. Ele olhou para o Tomás e de trás para a frente disse admirado. Tu pareces um robô. Sim, todos dizem o mesmo, até tua mãe o disse quando me reconheceu. Tomás portou-se lindamente com as pessoas que entravam e saíam de casa da Águeda para ver. O Rodrigo olhou para Tomás e disse admirado: Tu és mesmo grande. Sim, senhor Rodrigo, disse Tomás. Tu comes? Tomás perguntou o Rodrigo com curiosidade. Sim, adora comer bolas de Berlim. Rodrigo olhou para a Águeda pensando que ele estava a brincar. Ele explicou da maneira que a família entendesse. Tomás é estilo robô gato Doraemon. Desenhos animados? Perguntou o Rodrigo. Sim, por isso o Tomás come tudo e gosta e não vai para a casa de banho como os seres humanos. Do resto faz tudo como um ser humano normal. Uau, disse o Rodrigo olhando para o matelão de Tomás. Por isso, esta noite, o Tomás almoçou com a família de Tobias e dividiu o quarto com o Tomás, que tinha planos para aquela noite, e a mãe advertiu: Não, amanhã tens aulas, Tobias, por isso quero-te dormir. Tomás também dorme? Perguntou mais uma vez o Rodrigo. Já disse que Tomás não roubou com sentimentos, como os seres humanos, por isso faz tudo e dormir é uma dessas coisas. Era de noite e no quarto estava uma escuridão onde a luz que entrava pela janela era a luz da lua. Sem sono chamou o Tomás que dormia
num colchão ao beira da cama. Estás a dormir, Tomás? Não. Também não consigo dormir, disse Tobias que se levantou da cama. Tens alguma coisa engraçada para fazer? Sim, que tal lermos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas? Não sei, não. Os filmes baseados nesses livros costumam ser uma seca. O livro, pelo menos, é bom. Se é bom, é o melhor livro de aventuras de sempre. Tomás saltou para a cama de Tobias, meteu o lençol por cima e meteu um candeeiro no meio, ligou a luz e perguntou: Estás pronto? Sim. Tomás leu o primeiro capítulo ao Tobias e para o miúdo que ouvia a história pela primeira vez estava a ser uma aventura e tantas. Tomás fechou o livro, meteu tudo no sítio e o Tobias disse: Já vais para a cama? Quando tens mosqueteiro bom doer lá com o D'Artagnan. Boa noite, Tobias. Com a tua permissão vou desligar. Tomás desligou e deitou-se na cama. Tobias queria saber o resto da história, mas queria que Tomás lesse para si. Por isso adormeceu ansioso pela noite seguinte. Mãe, sabia que existe um cavalo amarelo? Pelo menos D'Artagnan tinha um, perguntou Tobias, ajudando a mãe por a mesa. Como sabe disso? Perguntou a Águeda admirada. Tomás leu alguns capítulos dos Três Mosqueteiros, lido por ele. É como se estivesse na época do rei Luís XIII. Isso é muito bonito a parte dele. Será que ele hoje me deixa ler também um pouco do seu livro, mãe? Não sei, tens que lhe perguntar. Pode ser que ele diga que sim, disse Águeda, admirada pelo filho e pela leitura, coisa que ele nunca se interessava. Olha, lá vem ele, pergunta-lhe. Tomás chegou a escadas, dizendo bom dia. O seu pouso tinha sido melhor. Já tinha arrumado o quarto do menino Tobias e agora ia fazer o pequeno almoço. Não é preciso, eu já fiz o pequeno almoço, disse Águeda. Senta-te e eu aproveito o pequeno almoço. Obrigado, Tomás. Eu gostei muito de ouvir a ler os Três Mosqueteiros, disse Tobias, um pouco envergonhado. Pode ser eu hoje a ler o próximo capítulo? Claro que sim, respondeu Tomás. Então, até já então. Onde vai ele, Águeda? Vai para a escola, respondeu Águeda. Tomás, com a permissão da Águeda, Tomás foi às compras para o jantar. Quando chegou, Tobias procurou o seu amigo e não o encontrou e ficou triste. E foi perguntar à mãe com medo da resposta. Onde está o Tomás, mãe? Não te preocupes, ele foi às compras ao super... Não te preocupes, ele foi às compras ao super ao lado da estação. Vou ter com ele. Tomás chegou com o saco das compras e o Tobias foi ter com ele, preocupado. Ele sorriu, perguntando, curioso. São essas gotas que caem pelo teu rosto, Tobias? São lágrimas. Eu pensei que tinham levado para o laboratório. Eu hei de regressar, não, mas não agora. Não te preocupes. Dás um abraço, Tomás, pediu Tobias. Abraço? O que é um abraço? Eu mostro. Tobias ensinou o Tomás a dar um abraço, apertado daqueles que sabem bem. Depois Tomás disse, levando as sacas das compras para a cozinha. Queres provar ramen? Tu sabes fazer ramen? Perguntou Rodrigo. Sim, foi uma das coisas que me ensinaram nas receitas do mundo. Bem, tu sabes cozinhar comida estrangeira e não sabes o que é um abraço? Disse Tobias. Tomás fez uma careta e explicou preparando-se para fazer o ramen. Eu ainda não desvendei os segredos dos sentimentos humanos. Até agora não sabia o que era um abraço. Ou lágrimas de quem tem medo do que alguém que se gosta vai embora. Tomás foi ao DVD, meteu a pen e começou a ouvir o Wagner. E ele disse, nada melhor que terminar o dia a cozinhar ouvindo o Wagner. Um dia o Tobias veio triste a casa e a mãe perguntou o que correu o dia e ele foi para a sala a chorar. Preocupado, a Águeda fez o mesmo que fazia quando o seu filho tinha um problema na escola. O que aconteceu? Na escola os pais souberam que a mãe trouxe para casa o primeiro crente e o Luís disse que não podia brincar comigo. Preciso do amigo Tomás. Filhos de uma matriz, insultou a Águeda e ficaram em silêncio até que o Tobias chorar disse. Tomás é má influência, ele é o meu melhor amigo agora. Sim, tens razão, ele é mais humano do que aquelas matrizes. Mãe, não diga mais asneiras, desculpa, mas eles merecem. Tomás apareceu dizendo boa tarde ao Tobias, mas ficou triste ao ver o seu amigo humano triste. Tens lágrimas nos olhos, passou-se alguma coisa? Não, Tomás. Olha, porque não vamos chutar lá para cima, senhora Águeda? Vamos, Tobias, disse Tomás. Eles subiram nas escadas e entraram no quarto. Tomás sentou-se ao lado de Tobias e perguntou. Começamos por qual? Mostrou o livro de matemática. Pela matemática eu sei que gostas. Tobias abraçou-se ao Tomás e começou a chorar. E ficaram assim por um bom bocado. Depois Tobias disse sorrindo. Podemos começar com a matemática. Má influenciam as pessoas sobre o Tomás. Todos tinham medo que um dia o tal crente, como chamavam, se voltasse contra a humanidade, contra aqueles que o criaram. Nos debates, os políticos tentaram decidir o futuro do único crente com o nome de Tomás. Durante tarde, o primeiro-ministro, para o bem da humanidade, decidiu desligar o Tomás e esquecer a primeira vida robótica que foi criada, voltando a repetir, para o bem da humanidade. Com medo de que Águeda e a sua psicóloga soubesse e o escondesse, eles apareceram em casa dela de surpresa. Tobias desconfiou e ao vê-los chegaram à porta da rua, correu para a beira de Tomás e pediu, anda, tens de fugir. Para onde? Eles vão desligar, tens de fugir. Porque eles haveriam de fazer isso? Porque a humanidade nasceu má e tem medo de quem é diferente como tu.
respondeu Tobias. Rodrigo abriu a porta e foi empurrado, e os tipos do laboratório começaram a procurar o Tomás. Quando viram o Tobias lá fora de bicicleta com o Tomás, eles retiraram a arma e a gritou apavorado com medo que fizessem mal ao seu filho. Ele é só uma criança, pelo amor de Deus. Quando Tobias deu conta, a polícia já o perseguia pelas ruas da cidade. E ele disse ao Tomás: isto é como o teu livro, os três mosqueteiros, eles são os guardas do Cardeal. Então estou a viver uma aventura, sim. A polícia ocupou o fim da rua, era impossível passar para o outro lado. Eles travaram a bicicleta. Tomás abraçou-se ao Tobias e limpou as lágrimas que iam pelo seu rosto de seu amigo e caminhou até à polícia, que assinou para o Tobias e gritou: um por todos e todos por um. Então eles ligaram o Tomás. Voltaram a ligar. Tomás, quando foi ligado, pela primeira coisa que viu foi um homem, e ele perguntou: onde estou? Nós somos sentinelas, ou para a humanidade, os astronautas antigos. Porque me ligaram? Tu és o único ser vivo deste mundo, em decadência, disse o homem. Tens o último pedido. Ano 3230. Humanidade extinta. O único ser vivo, os animais e o Tomás. Foi-lhe demonstrado uma porta. Tomás reconhecia aquela porta de Tobias e sorriu para o homem, que fez um gesto para ele entrar. Tomás segurou o fecho da porta e abriu-a. Entrou no quarto de Tobias, que lia o livro Três Mosqueteiros. Segundo o homem, aquela porta o levava para o passado. Tinha umas horas antes de regressar ao futuro. Aproveita, disse o homem. Olá, Tobias, disse envergonhado Tomás. Tomás, como é possível? Tu foste desligado à minha frente, levado por eles. Não faças barulho, eles podem não saber que eu estou aqui. Por umas horas, como tu vês, vejo que ainda andas a ler o livro. Sim, mas ainda não sei o capítulo onde ficamos. Podes ler para mim? Sim, claro. Foram para o meio da cama e o candeeiro no meio da cama e o lençol metido por cima, e o Tomás começou a ler até terminar de ler. Subiu, saiu da cama, foi à gaveta e leu e deu um livro embrulhado e disse sorrindo: era para dar-te Natal, mas como não foi possível, adeus Tobias, adeus Tomás. Eles eram um aperto secreto e o Tomás saiu pela porta e apareceu no mundo cadente e viu uma nave à espera, e ele entrou e sentou-se, abriu a porta e olhou para o embrulho, tirou um papelinho e leu. O homem da livraria disse que era a continuação dos Três Mosqueteiros, Tobias. O Tomás abriu curioso o embrulho e sorriu vendo a capa do livro e leu feliz o título: O Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas.